Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, para mais um momento de evangelioterapia. Nesse primeiro momento, convidar a todos para que a gente possa levar nossas vibrações, as nossas energias, se tornem cada vez mais positivas, que possamos nos conectar com os nossos mentores espirituais, que eles nos auxiliem não só nesse momento, mas também em todos os momentos da nossa vida, e que estejamos mais abertos a cada dia para ouvi-los e seguir os caminhos de acordo com a nossa trajetória, a nossa jornada espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Esteja com a palavra meu amigo Rubens Almeida. Alma. Olá, amigos, muito boa noite. Mais uma vez, na última quarta-feira do mês, estamos aqui nesse trabalho maravilhoso de evangelioterapia. Uma grande alegria participar desse grupo, desse trabalho. E, como tema de hoje, nós vamos falar sobre a fé que move montanhas ou que remove montanhas. A fé que podemos pensar que pode tudo. Para quem não me conhece, acabei não me apresentando, sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, de Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalhador também na Federativa do Rio, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e com muita alegria estamos aqui para fazer essas reflexões sobre a fé. Primeira coisa para pensar, quando pensamos em fé que move montanhas, em fé possante, em fé absoluta, é pensarmos no que seja fé. O que é a ideia de fé, o conceito de fé? Normalmente nós pensamos em várias e várias coisas. E sempre que eu pensei nisso, nunca pensei eu particularmente numa definição para a fé. Como vamos pensar, o filósofo senta e vai pensar nos conceitos e vai dar uma definição. E eu li várias definições de fé, mas uma me tocou particularmente. Uma me fez não entender, mas pensar, isso é fé. Isso é o que nós precisamos ter como fé. É uma história curtinha. Né? Sinceramente, eu não lembro onde eu até procurei depois para achar a referência, eu não me lembro onde eu ouvi essa história, mas eu lembro que eu ouvi em algum momento e ela me marcou. E é uma coisa muito simples. Um filho, uma criança, né? Aquele garotinho perguntador, vai perguntar para o pai, o que é fé? E o pai, imaginem, uma criança perguntando ao pai ou à mãe o que é fé. Aqui, no caso, perguntando ao pai o que é fé. E o pai, como é que vai explicar fé para uma criança pequena? Fé explicar para nós, às vezes, fica complicado. Imagine para uma criança. Então, esse pai pensa, o que é que ele vai fazer? Ele vai levar o filho no porão da casa, até na porta do porão da casa, na entrada. E ele vai descer e vai ficar no porão ali escuro. Né? E ele vai perguntar para o menino que ficou lá em cima, você pode me ver, meu filho? Ele, não, pai, não posso. Você pode me ouvir, meu filho? A criança vai dizer, sim, pai, eu posso te ouvir sim. Então se joga que eu seguro. E o filho, na mesma hora, se joga e o pai segura. Isso é fé. A partir de eu ouvir essa história, eu compreendi no meu coração, na minha mente, que isso é a melhor definição de fé que eu posso passar para vocês. Longe de qualquer conceito filosófico, conceito que seja religioso, enfim, essa historinha define a fé que move montanhas, a fé que todos nós precisamos ter. Fé é essa ideia. Nós podemos, pela fé, nos lançarmos aos abismos, sabendo que a misericórdia divina vai estar nos amparando. É aquela questão de entendermos que, em qualquer circunstância, Deus vai estar ao nosso lado. Por isso que eu sempre lembro, e quando eu escutei essa história, eu li essa história, na mesma hora eu me lembrei do Salmo 23, que é meu salmo favorito, e vocês provavelmente conhecem pelo menos o início, que se inicia dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesses versos, nesse salmo, vai estar escrito, mesmo que eu ande no vale das sombras, Deus está ali. Eu posso estar em qualquer situação, em qualquer nível,
Deus está ali e vai me amparar. Né? Então, essa é a ideia, é o conceito de fé. E quando pensamos nessa ideia de fé, nós vamos perceber que todas as virtudes, elas provêm de termos fé. E todas as virtudes vão nos conduzir a Deus. De todas as virtudes, quando nós pensarmos lá em Paulo de Tarso, lá no belíssimo 13º capítulo da segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a caridade, e lá no final ele vai dizer que de tudo que ele fala, resta a caridade, a fé e a esperança. E é o cerne dessa questão. Todos nós precisamos destas virtudes, principalmente, quando ele coloca a fé, a caridade acima de todos, mas sem fé eu não faço caridade, sem fé eu não tenho esperança, sem fé eu não tenho transformação, sem fé eu não faço minha auto-reforma, minha auto-transformação para um homem de bem. É necessário, estritamente, ter fé. E vamos pensar, tanto a esperança quanto a caridade, que Paulo coloca de forma tão brilhante lá no 13º capítulo da segunda carta aos Coríntios, fazem uma trindade inseparável. Como eu coloquei, sem fé eu não tenho caridade, sem fé eu não tenho esperança. Mas eu preciso da esperança e da caridade para reforçar a minha fé. Nós vamos perceber no desenvolvimento do nosso pensamento que fé sem obras, ela é morta. Mas não são as obras que me dão fé. Então, essa engrenagem de fé, esperança e caridade que vai nos fazer esse pensamento de compreender dessa fé que move montanhas. Né? Porque a fé é uma inspiração divina. A fé, ela desperta todos os instintos mais nobres que nós possamos ter. Quando nós temos fé, é como que a crença, a certeza da fé que nós temos em Deus, e vamos sempre colocar essa questão, quando pensarmos no conceito de fé, é direcioná-la a Deus, direcioná-la a ter a ideia de Deus sendo o objeto da nossa fé. Por quê? Quando colocamos além disso ou fora isso, a fé se transforma em outra coisa. Por quê? É como esperança. Tá? É como esperança que se usa, quando se usa nos evangelhos, a palavra esperança, no grego, me fugiu agora a pronúncia no grego, mas no grego ela tem a ideia de plena certeza. Eu tenho a plena certeza que Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. Eu tenho plena certeza que Deus tem misericórdia de mim, misericórdia de todos nós, suas criaturas. A ideia de esperança que temos, normalmente, é a ideia de que eu tenho a esperança que algo vai acontecer amanhã. Eu tenho a esperança que qualquer coisa simples, aqui no Rio de Janeiro, com o calor absurdo que está fazendo aqui, todo mundo está numa esperança que amanhã amenize, que amanhã caia um pouco de chuva para nos refrescar. É uma esperança que eu tenho. Quando nós vamos ver o cerne da questão da esperança relacionada com a fé, é plena certeza. Eu tenho plena certeza, por isso eu me referi ao Salmo 23. Mesmo que eu ande no vale das sombras da morte, Deus está ali comigo. Isso eu tenho uma plena certeza. Por isso, essa historinha que eu coloquei é tão brilhante. Aquela criança tem plena certeza que seu pai vai segurá-la. Não importa se ele está vendo, não importa a distância, ele não sabe qual é a altura, ele não sabe nada. Mas ele tem a fé, a plena certeza, a total esperança que aquele pai vai estar daquela forma ali segurando. Sendo assim, essa fé nos regenera. Quando temos essa fé pulsante, possante, ela nos regenera. Porque quando nós temos essa fé, com essa esperança da certeza, nós temos a condição de nos modificar. Vejam, mais uma vez, vamos lá no Salmo 23, porque vai dizer em um determinado momento, pedindo a Deus, refrigere minha alma e guie-me pelas veredas da justiça. Então, se eu tenho minha alma refrigerada na fé em Deus, restaurada na fé em Deus, eu me regenero em todos os níveis, em todos os conceitos. Me regenero espiritualmente, me regenero materialmente. A minha estrutura física depende muito da fé que eu tenho em Deus. Depende muito da certeza que eu tenho das leis divinas que são necessárias ao respeito. Eu tenho certeza que se eu cuidar bem do meu corpo,
Isso colocando em termos materiais, em termos básicos. Eu tenho certeza que eu cuidando do meu corpo, eu tenho a fé firme, sólida, que eu vou ter uma vida melhor, que eu vou ter melhor condição de desenvolver o meu espírito. E eu tendo fé que no meu espírito sendo desenvolvido, eu me transformo, eu me regenero. E essa fé que move montanhas, que transporta montanhas, é que vai nos dar um alicerce absolutamente sócio para toda a nossa edificação moral. Todo o nosso pensamento, todo o nosso arcabouço de vontades, de ideias, tendo a fé como base, é muito sólida. Porque se eu tenho essa solidez de base e eu vou construindo as paredes da minha estrutura, vamos pensar assim, do meu edifício, a partir daí, vejam, eu estou regenerado pela fé, eu tenho a crença da fé, eu estou com o meu espírito refrigerado pela fé. O trabalho de construção é mais fácil, muito mais sólido. Porque quanto mais forte a nossa fé, mais nós temos condição de estarmos frente a frente com qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Quando nós pensamos em fé, na questão da fé religiosa, por exemplo, nós temos muitas, ainda mais nos momentos que nós vivemos, muita questão de sofistas, de zombeteiros, de incrédulos com relação à nossa fé cristã. E é necessário que nós tenhamos essa fé sólida, esse edifício sólido de moral, intelectual, porque nós precisamos mostrar essa nossa fé. Nós precisamos mostrar que nós somos cristãos. É importante lembrarmos Paulo de Tarso, quando ele diz para nos revestirmos do Cristo. Porque nos revestindo de Cristo, do Cristo, nós podemos mostrar a todos a mudança que o Cristo fez em cada um de nós, pela fé. É por isso que essa ideia de fé regenerar, de fé refrigerar a alma, que vemos lá nos Salmos, e Paulo de Tarso vai retomar, quando ele fala que a fé nos justifica. Por que ele diz isso? Porque a fé que justifica é a fé que nós temos no nosso modelo e guia. A partir do olhar de Paulo, ele vai colocar na fé, no sacrifício, na crucificação e na ressurreição do Cristo. E quando ele coloca dessa forma, que nós somos justificados por essa fé em Cristo, é justificados com relação a Deus. Como ele vai dizer, a partir da nossa justificação pelo sacrifício do Cristo, Deus nos vê, mais uma vez, como seus filhos, nos adota como filhos. Por isso, o Cristo veio para a nossa regeneração, para o nosso refrigério, para a nossa transformação. Então, precisamos estar revestidos. Estarmos como que cada pessoa que olhar para nós, para nosso comportamento, para nossa competência em qualquer nível, profissional, educacional, religioso, não importa, essa pessoa olhar e pensar, ali tem um cristão, ali eu vejo um cristão, ali eu vejo alguém que se regenerou no crescimento do seu espírito. Ali eu vejo alguém que age com caridade, age com esperança e age na fé. Porque esse alicerce sólido da fé nos transforma, nos molda, nos faz moldar num edifício moral esplêndido. E quando nós pensamos nessa fé, é uma frase também que eu achei muito interessante, todas as vezes que eu li, a fé, essa fé que nós pensamos aqui, estamos tratando aqui, ela é empolgante. Pensem no seguinte, eu já passei por isso, provavelmente vocês também já passaram por isso. Olhar alguém e pensar, nossa, quanta fé essa pessoa tem. Que fé que essa pessoa está demonstrando. E isso nos toca, isso nos empolga. Porque se aquele tem fé, e nós olhamos, e transparece, a pessoa está iluminada de fé, aquilo nos faz pensar, ora, se aquela pessoa pode, eu posso. Eu posso ter essa fé pulsante também, essa fé pujante que me faz irradiar, que me faz transbordar de amor, de caridade, de esperança. Então, esse contágio que essa fé empolgante traz, vem todo nesse trabalho, nesse processo de crescimento da fé, do entendimento da fé. E Paulo, em determinado, vai dizer, né, e também vários e outros teólogos vão dizer, que nós precisamos pregar pelo exemplo da nossa fé.
A fé que temos em Cristo, a fé que temos em Deus, a fé que temos nas Escrituras, a fé que temos no Pentateuco kardeciano, a fé que nós temos de transformação no nosso espírito, essa é a nossa pregação, essa é a nossa palestra, nosso seminário, nossa homilia, não importa. É o que nós vamos levar. O termo pregar, levando o termo para Cristo, pensando no que Cristo nos ordenou, ele vai dizer: pregai o evangelho para todos os seres em todos os cantos da terra. Não importa o termo, pregar, fazer palestra, fazer uma homilia, a mim não importa. O que importa é que precisamos, para pregar, ter a fé na frente. Para eu estar aqui com vocês, eu tenho certeza que vocês têm a mínima noção que eu sou um homem que tenho fé no que eu penso, que eu tenho fé em Cristo, que eu tenho fé em Deus e que eu tenho fé nos ensinamentos dos Espíritos. E isso me dá essa condição. Eu posso falar aqui nesse espaço porque eu tento, ao máximo, mostrar a minha fé em Deus, principalmente por ele ser esse móvel, ser objeto de fé. Mais uma vez, sempre que pensarmos nessa fé, é nessa fé em Deus. Porque fé, eu tenho fé, posso ter fé em muita coisa. Posso ter fé que meu trabalho vai ser bom, posso ter fé que meu time de futebol vai ganhar hoje, posso ter fé, como eu falei para vocês, que amanhã o tempo vai estar um pouco menos quente aqui no Rio de Janeiro, posso ter fé na minha esposa, no meu filho, não importa, posso ter fé em muita coisa. Mas aí é aquele sentido da palavra, do distanciamento do que é de fato fé ou não. Muito disso é idolatria. Quando nós desviamos a nossa fé em Deus para a fé em qualquer outra coisa, é um passo para a idolatria. Porque se eu tenho fé que meu vizinho vai fazer por mim, vai falar por mim, vai fazer por mim, por que não tem essa fé em Deus? Então, quando pensamos nessa fé poderosa, é que vamos pensar no que Jesus fez, na fé que Jesus mostrou. Vamos mostrar em tudo que Jesus, da forma que Jesus agiu. Então, nós vamos compreender o que é essa fé. Pensando em Jesus, Jesus fez milagres, pura e simplesmente, ou os milagres foram um produto da fé? Ou os milagres foram como que um subproduto de fé, de esperança, de força espiritual, de transformação? Se pensarmos em todas as curas de Jesus, principalmente às vezes que ele termina e diz, vá, a tua fé te curou, nós vamos perceber com exemplos clássicos. Primeiro, que eu sempre gosto de pensar, do centurião romano, que Jesus vai dizer em Israel, nunca vi fé tamanha. Um centurião romano, um homem poderoso, o opressor daquele povo, que poderia, não é como Jesus coloca, você pode falar para os seus, faça isso ou aquilo, eles vão fazer. Ele, aliás, o centurião diz, eu posso fazer isso, e fala para Jesus, então o Senhor pode curar o meu servo. Por isso Jesus coloca, veja o arcabouço da ideia, não é só a fé, é a fé, o pensamento, a vontade, o que nós empregamos no nosso pensamento, a nossa intenção. Tudo isso são compostos que vão nos fortalecer nessa fé. E vem essa questão da diferenciação. De fé não é pura e simplesmente acreditar ou não acreditar. Porque acreditar ou não acreditar é crença, é outra coisa. É crença, é crendice mesmo, com a palavra que nós pensamos. Por exemplo, coisa que eu ouvia muito, por exemplo, se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Quando era criança, aí tinha que correr para desvirar o chinelo. Isso é crença, isso é crendice. Qual a fé que eu tenho nisso? Quando criança, a gente ouvia isso, principalmente quem tinha mais idade, isso era muito comum, né? Essa coisa das crendices, daquelas coisas por exemplo, não podia comer manga com leite, não podia deixar a porta do armário aberta, enfim. Isso não é crença. Eu acredito nisso até hoje. Se eu ver um chinelinho ali virado, eu vou desvirar. Por quê? Desde criança eu escuto isso. E aí, por costume, até por brincadeira, eu vou lá e desviro. Simples. Crença, não é fé. Por isso, nós vamos estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da fé humana com relação à fé divina. Tá? São duas coisas muito diferentes. Por quê? Nós vamos ver que a ideia de fé, o conceito de fé, ela sempre foi muito compreendida pelo lado religioso.
sempre pelo lado religioso. Por quê? Porque Cristo sempre colocou a fé à frente, falou e mostrou, exemplificou o poder da fé. Então, ficou muito nesse campo. Eu tenho fé porque eu sou cristão, eu tenho fé porque eu sou espírita, eu tenho fé porque a pessoa é católica, ou pentecostal, ou protestante, ou candomblessista, não importa. Mas sempre fica atrelada a questão da religiosidade. E isso é outro problema. Por quê? Porque se eu tenho fé porque eu sou religioso, aonde fica a minha fé natural? Eu preciso de tanto intermediário, de tantos dogmas para ter fé em Deus? Eu preciso de tantos preceitos e preceitos, ritos e ritos, para ter fé em Deus, para demonstrar minha fé em Deus? Acho que não preciso. Eu, particularmente, eu não preciso de nada para mostrar minha fé em Deus. Eu não preciso me vestir de forma diferente, eu não preciso estar em um local diferente, eu não preciso ter processos, e, enfim, não preciso. Eu preciso ter fé em Deus, ponto. Dentro, aquela fé que vem de dentro do meu coração, da minha mente, esse composto de pensamento e emoção que me faz acreditar, através do Cristo, acreditar em Deus. Né? Por isso, o reforço, como eu coloquei antes, reiterando o que eu coloquei antes, Jesus sempre deixou claro, a tua fé te curou. E vejam, em nenhum momento é que Jesus diz que a fé da pessoa curou, houve algum tipo de rito, houve algum tipo de direcionamento, houve algum tipo de obrigatoriedade. Não, era a pessoa pura e simplesmente buscando a Cristo, buscando a sua cura, buscando já na sua transformação. Todas as curas que nós vamos ver de Jesus têm esse mesmo processo. Algo inusitado, algo não esperado, algo que vem, por exemplo, 4 amigos que vão lá levar o seu amigo que precisa de cura, aleijado, passar por um telhado para levar Jesus. Aonde está a ordem nisso? Aonde está o dogma, o direcionamento, o preceito? Não. São 4 amigos que têm fé em Jesus. É um doente que tem fé em Jesus e busca essa fé de qualquer maneira, a ponto de subir e abrir um telhado para que o Cristo tivesse contato com esse doente. Então, nós entendemos, através da doutrina espírita, a questão do magnetismo, a questão da imposição dos fluidos, a manipulação de fluidos, mas é importante pensarmos nisso. A fé humana e a fé divina. Essa diferenciação, o quanto é importante pensarmos nisso. Por quê? A fé humana é aquela coisa, eu tenho fé que eu posso fazer determinadas coisas. Eu tenho fé que eu posso chegar aqui e pesquisar, ler, fazer uma síntese e trazer para vocês aqui um pensamento. É humana, eu acredito que eu posso fazer isso. Mas, principalmente, eu acredito numa coisa. Se Deus não quiser, se não for dos desígnios de Deus, eu não estaria aqui. Eu não poderia estar aqui. Essa é a grande diferenciação de fé humana e fé divina. Eu tenho fé, eu posso escrever um bom texto, fazer uma boa pesquisa, escrever um bom texto e trazer o pensamento a vocês. Fé humana. Mas, principalmente, eu tenho a fé divina de que é tudo da graça de Deus. Porque se Deus não quisesse, lembre-se que Jesus fala, até os fios do cabelo são contados. Não se cai uma folha sem que o Pai saiba. Então, naturalmente, seria nessa condição. E essa ideia de ser equilibrado na fé, a ideia de que precisamos ter essa fé como entrega, né? Eu me entrego, lembre-se da historinha que eu contei, a criança se entrega totalmente. Né? E quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos perceber que o ensinamento do Cristo é que nós nos entreguemos absolutamente a Deus. Por isso ele vai dizer, né, lá num dos seus ensinamentos, que seja feita a sua vontade, que seja sempre feita a vontade de Deus. Sempre, sempre é a vontade de Deus. O que Jesus vai dizer em determinado momento no Sermão do Monte? Cuide do seu dia, a cada dia o seu mal. Ande na justiça, que tudo lhe será acrescentado. Tudo o quê? A graça divina. Tudo vem da graça divina. Esse tudo que Jesus coloca ali tem essa definição. Tudo, o todo, o universo é acrescentado a todos nós. E, principalmente, quando nós
temos essa ideia de que nós podemos ter a fé simplesmente em nós, que nós podemos ser como que deuses das nossas vidas. Eu sempre lembro sempre de uma frase que eu acho muito legal, que toda vez que o homem se pensa, se arvora a ser Deus de si mesmo, sempre dá problema, sempre vai dar errado. Por quê? Nós invadindo, como se estivéssemos invadindo a área de Deus. Essa fé, a fé minha em mim, material, humana, à frente da fé divina. Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai me dar. Jesus deixou claro isso o tempo todo. Deus vai me dar o necessário. Deus vai me dar o que eu preciso. Deus vai me dar o que eu posso suportar. E se eu, por um acaso, passo a agir como este que vai me suprir do que eu preciso, com certeza vai dar errado, experiência própria, toda vez que eu agir assim, não dá certo. Porque Deus me dá tudo que eu preciso. Hoje, com a maturidade, com o crescimento espiritual, eu penso nisso. Mas vamos pensar, quantas e quantas vezes nos arroubos da juventude, nós paramos e pensamos na frente do problema, eu vou resolver. E do seu jeito, do meu jeito. Pensar em Deus está longe. Ali nós vamos, lutamos, fazemos, acontecemos. O resultado normalmente é bom? Não. Então, é essa questão de entender essa fé. E lá em Lucas 10, no verso 31, fica muito bem especificado isso. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? A graça divina. É simples, essa frase é muito simples. Busque o reino de Deus. Siga em frente no caminho que Jesus ensinou. Aquele caminho que, quando Jesus diz, aquele que vir após mim, pegue sua cruz e venha. É isso, essa síntese aqui. Procure o reino. E o resto vai vir. Quando esse conceito, toda essa, mais que introdução, eu falei metade do tempo sobre essa ideia, esse conceito de fé, quando pensamos no conceito de fé quanto a remover montanhas ou mover montanhas, que nós vamos encontrar nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só não encontramos especificamente esse pensamento em João, mas se utilizando principalmente Mateus, no seu capítulo 17, a partir do verso 14, Jesus está ali em trânsito, tá? Ali no seu círculo, ali no Lago de Genezaré, no Mar de Tiberíade. Ele vai estar em algum momento ali, foi logo depois da transfiguração, e isso é muito interessante nós lembrarmos disso, para pensarmos no que Jesus coloca aqui. Jesus desce o Monte Tabor, tá? Onde tem a transfiguração, acontece algumas coisas ali em volta, e logo quando ele anda mais um pouco, quer dizer, ele caminha mais um pouco, acontece essa questão que traz o conceito de fé, mover montanhas. Por quê? Quando eles chegam ali, Jesus chega ali com os seus amigos que estavam com ele lá na transfiguração, aos mais próximos, Pedro, Tiago, João, ele vai ver que um homem está se dirigindo a ele. E esse homem vai dizer, mestre, Senhor, melhor dizendo, ele usa o termo Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele está sofrendo, ele cai no fogo, ele se joga na água, ele está endemoniado, o termo utilizado normalmente naquela época. Eu trouxe para os seus apóstolos, para os seus discípulos, melhor dizendo, e não conseguem curá-lo. E vejam bem o que Jesus diz perante isso. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Vejam bem que coisa forte que Jesus diz aqui. Geração incrédula e perversa. Incredulidade, falta de fé. E essa falta de fé nos vai fazer Jesus colocar essa questão. Geração perversa. Geração que não é capaz de curar um irmão. Lá em Lucas, quando trata-se dessa passagem também, Jesus ainda vai colocar que quem tem fé consegue perdoar um irmão que está no erro. Consegue um nível espiritual muito, muito elevado. Tá? Quer dizer, não são perversos porque têm perdão, dou perdão, abraço o que está no erro. Então ele vai dizer, até quando eu vou suportá-los? Veja o quanto Jesus falou de forma forte. Então, Jesus vai repreender, o pai leva o menino, Jesus repreende o menino, e no mesmo momento ele ficou curado. O menino vai embora, o pai vai embora, e o demônio, o endemoniado, o espírito impuro,
se afasta do menino. Então, os apóstolos se cercam de Jesus, né? Depois daquele momento, era uma praxe, quando tinha algum grande ensinamento, passava um tempo, eles se recolhiam, e nesse momento de recolhimento, os apóstolos pediam melhor esclarecimento. E eles vão perguntar a Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-los? Por quê? Eles que já estão com Jesus há um bom tempo, eles já ouviram Jesus, eles caminham com Jesus, eles têm autoridade. Vamos lembrar do seguinte, Jesus já tinha dado autoridade a eles para expulsar demônios. E eles não conseguem. Então, Jesus vai responder o seguinte, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível a vocês. Vejam bem que coisa importante. Por que esse momento, essa passagem ficou tão famosa? Né? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer um monte de um lado para o outro, quer dizer, pode fazer mover montanhas. Nos outros capítulos, desculpa, nos outros livros, Jesus fala de tirar a raiz de uma moreira, de botá-la para a água, enfim, ele vai fazer a mesma ideia, tá? Mas aqui fica muito mais especificado. Né? E por que eu falei para vocês é importante saber que Jesus saiu da transfiguração? Porque provavelmente ele está apontando para o Monte Tabor. O Monte Tabor tem uma importância muito grande, desde a época de Moisés, passando por Josué, pelos juízes, o Monte Tabor tem muita importância. Por isso é o monte que Jesus sobe para a transfiguração. E quando ele olha para aquele monte, que tem uma representação grande para o povo judeu daquela época, naturalmente tem também grande representação para todos nós, cristãos de hoje, ele está mostrando que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos pegar algo extremamente importante e fazer o que nós quisermos com ele. Absolutamente o que nós quiséssemos, porque ele vai terminar dizendo, nada será impossível para vocês. E vejam bem, vejam que coisa interessante. Jesus vai dizer que a fé deles é pequena. E quando ele faz esse paralelo com o grão de mostarda, é para nos mostrar como a nossa fé é muito pequena. É muito, muito, muito pequena. Porque quando ele faz a comparação com o grão de mostarda, né, provavelmente aqui tem colegas, amigos que gostam de cozinhar, e eu gosto muito, e gosto de moer o grão de mostarda para alguns temperos, para algumas alimentos que eu gosto de fazer. É muito pequeno. O grão de mostarda é muito pequenininho, é quase que uma cabeça de alfinete. E vejam bem, Jesus está dizendo que se tivéssemos, mesmo que fosse só desse tamanho, nós conseguiríamos. Então vejam a comparação, o paralelismo que Jesus faz. A fé que nós precisamos é do tamanho de um grão de mostarda, mas nem isso nós temos. Sempre lembrando, toda vez que Jesus está falando para os apóstolos, principalmente para os seus futuros apóstolos, podemos pensar tranquilamente que ele está falando para cada um de nós. Ele está falando para nós ouvirmos hoje, para nos tocar hoje, nesse momento. Então vejam, mais uma vez, aqueles homens, quer dizer, nós não temos a fé sequer do tamanho de um grão de mostarda. E a fé é tão poderosa, a fé é algo tão potente, que mesmo desse ínfimo tamanho, ela pode fazer o que Jesus indica, fazer que um monte se mova. E o que é essa fé que move montanhas? Como ela opera? Como ela funciona? Pense também, uma coisa muito importante, a semente de um grão de mostarda é muito pequena, mas faz uma belíssima árvore. Uma belíssima, mais uma representatividade do que é o poder da fé. A fé pode nos levar a grandes obras, a fé pode nos fazer ser o que vai dar sombra, ser o que vai dar descanso. Lembre que eu falei no início, essa fé em Deus potente que nós temos, essa fé que move montanhas, é a fé que, quando eu olho para alguém e me admiro, é dessa fé que eu posso ter também a partir de ser apropriado, me apropriar dessa fé, que Jesus diz que todos nós podemos ter. E é importante pensarmos, porque isso nós vamos ter lá em
em Tiago, se eu não me falha a memória, quando ele vai falar sobre a questão de que essa fé ela tem sua razão, seus motivos. Mas essa fé vai estar sempre baseada nas vontades de Deus. Nunca em nossa vontade. Porque a fé não é nossa, a fé não é uma construção nossa. Eu não posso construir essa fé dentro de mim. Por isso que os apóstolos, os discípulos, vão por diversas e diversas vezes pedir que Jesus fortaleça a fé neles. Porque eles percebem que eles não têm condição de consolidar a fé dentro de si. A fé potente, a fé que move montanhas. E nós vamos entender desse conceito concreto quando pensamos em Paulo. Quando ele diz, posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Verso também muito conhecido. Pessoas têm carro, tem pessoas que tatuam essa frase no corpo, que ela é muito poderosa. Mesmo que até não seja exatamente os motivos que se pensa, mas é um verso muito poderoso. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Por meio de Deus, pela minha fé em Cristo, eu posso todas as coisas. Não por mim. E Paulo vai falar isso por diversas vezes, que por ele, nada. Tudo provém da fé que Deus lhe deu autoridade. Aquela fé que Deus nos dá para enfrentar qualquer adversidade, suportar qualquer circunstância. E quem fala isso, Paulo de Tarso, ele tem um momento na carta aos Coríntios que ele faz como que uma listagem do que ele passou, do que ele sofreu. Nossa, é algo que arrepia toda vez que se lê. O quanto ele sofreu, e ele vai dizer ali, não é por mim, tudo foi por Deus. Tudo o que aconteceu, e eu estou aqui escrevendo a vocês, é pela fé que eu tenho em Deus, pela fé que me fortalece. Porque por mim, não seria. Outro ponto muito importante com relação a essa questão desta fé é a relação da perseverança na oração. Porque lá em Lucas, em Marcos ele ainda coloca isso. Aliás, em Mateus também, que no finalzinho fala isso. Porque aqueles tipos de demônio, só saem com jejum e oração. A nossa fé precisa de oração. A nossa fé pequena, muito menor que um grão de mostarda, para que ela cresça, para que tenha essa conectividade, precisamos essa conexão com os espíritos, de conexão com Jesus, com Deus, precisamos da oração. Principalmente, é uma questão de nos disciplinar para a purificação, para a santificação, para estarmos na presença de Deus, para termos essa meditação com relação a Deus. Ter na ideia da fé fortalecida pela prece, não só aquela coisa da prece comum, aqui aspas para o comum, tá? A prece que nós fazemos, por exemplo, agora, no início da palestra, da reunião, que vai acontecer posteriormente no final, a oração que nós fazemos ao acordar, ao deitar, não, é algo mais além. É uma busca no pensamento em Deus, na conexão com Deus, nossa própria, no nosso íntimo, como Jesus colocou, quando fores orar, vá para o seu quarto, quer dizer, vá para o seu íntimo. Não especificamente o quarto como um local, mas o íntimo de seu coração. E ali fale, porque Deus conhece seu coração. E essa vontade que Deus tem com relação a nós, que vai estar através das escrituras, através do nosso pensamento, com relação à nossa codificação, através do nosso autoconhecimento, através da nossa busca de conhecer, de entender Deus, isso vai criar essa conexão divina. E essa conexão divina, cada vez mais, vai potencializar a nossa fé. Cada vez mais, vamos estar firmes no pensamento da fé. Então, quando nós pensamos na expressão mover montanhas, ela sim, ela tem a ideia, o simbolismo da nossa capacidade de superar grandes obstáculos pela fé em Deus. Como eu coloquei, é importante pensar que provavelmente Jesus está apontando para o Monte Tabor. Ele não está apontando para um monte qualquer, um monte que tem ali seu significado geográfico, não. Ele provavelmente está apontando para um monte que tem um grande significado espiritual, um grande significado divino, porque ali aconteceram várias coisas onde a graça de Deus foi manifesta.
No Monte Tabor aconteceram por diversas vezes durante a história do povo judeu, do povo de Israel, do povo hebreu, ações divinas que mostraram o seu caráter, a sua presença no meio daquele povo. Então, quando nós pensarmos, a fé que eu preciso ter, eu vou vencer qualquer obstáculo. Sim, vamos buscar pela nossa fé, mas essa fé que move montanhas, ela é muito mais além. Tá? E ela é interessante que nós podemos sempre pensar nisso, né? Ela não é baseada nas nossas forças nem nas nossas habilidades. Tá? Ela é absolutamente no poder e na vontade de Deus. Por isso a questão do que os espíritos colocam, fé material, fé divina. Né? Pela minha força, pela minha habilidade, eu tenho determinada fé. Agora, pela confiança absoluta em Deus e pela vontade de Deus, pelo poder da vontade de Deus, aí é outra coisa. Muito diferente. Então, vejam bem o quanto é interessante nós botarmos 3 elementos nessa fé que move montanhas, nessa fé poderosa, nessa fé pujante. Primeiro, a confiança total em Deus. Né? Sempre confiança total em Deus. E aí podemos pensar, nossa, nós espíritas que conhecemos, entendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sim, mas vamos lembrar, isso é Deus se revelando a nós desde sempre. Não é um Deus novo, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Jesus, é o mesmo Deus de Moisés, de Israel, de Isaac, de Jacó e de Abraão. É o mesmo Deus de Adão. Por isso, às vezes, quando nós ouvimos o Deus do Antigo Testamento era assim, o Deus do Novo Testamento é assado, meu Deus do céu, Deus é Deus, quem muda somos nós. Deus é Deus desde sempre. Nós é que fomos nos transformando e percebemos Deus de alguma forma, conforme o nosso caminhar moral, intelectual, enfim, da vida, da história da humanidade. Então é necessário essa fé total, essa confiança total em Deus. Essa fé tem que estar enraizada nas promessas divinas. Tá? Mais uma vez, Deus é o mesmo. Aquele Deus que fez as promessas a Abraão de lhe dar a descendência, que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, essa crença, essa promessa de Deus, eu acredito. Eu tenho fé. Porque o Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para mim hoje, é o mesmo Deus que coloca isso antes, na antiguidade. E se eu tenho essa fé, eu vou receber essas bênçãos. Não importa se eu sou da linhagem de Abraão, se eu sou de outra, se eu sou gentio, não importa. Eu tenho a fé em Deus que eu vou ser abençoado, porque Deus é todo-poderoso. Porque Deus é aquele que faz com que o centurião romano, a mulher hemorroísa, a mulher sino-fenícia, tinham a fé que mudavam, que faziam a montanha se mover. Outra coisa, quando nós pensarmos nessa fé, nós temos que ter convicção da nossa declaração de fé. Eu estou falando em fé para vocês aqui, eu estou falando que eu tenho fé em Deus aqui com absoluta convicção. Porque quando Jesus diz, se vocês tivessem a fé do tamanho de grão de mostarda, vocês diriam, vai daqui para lá, a montanha e o monte ia. Esse falar tem extremo poder. Lembre-se, toda a criação é pela palavra. E Deus disse, a criação é composta pelo poder da palavra. Então, quando Jesus diz, vocês poderiam falar para aí, Jesus está dizendo, vocês podem criar. Vocês têm o poder de fazer o que vocês quiserem através... Desculpa, querido, a garganta arranhou mesmo agora. Vocês podem fazer, mas vocês têm que falar com convicção. Por quê? Provavelmente, aqueles discípulos falaram para o espírito impuro sair do menino. Provavelmente eles disseram, saia desse corpo. Mas onde é que estava a convicção? Jesus não. Jesus falou com absoluta convicção. Se afaste do corpo dessa criança. E o espírito impuro saiu. Como todas as vezes que Jesus
falou com o espírito impuro, quando ele fala com a figueira que vai secar, Jesus fala com convicção. Né? E terceiro ponto, não ter nenhuma dúvida nessa crença. Não ter nenhuma dúvida que eu posso fazer. Nenhuma. Porque, veja, eu posso ter confiança total em Deus, mas não ter convicção do que eu posso fazer. Ou duvidar do que eu posso fazer. Não, como disse a garotada, não rola. Não vai rolar. Eu acredito em Deus, mas não tenho convicção em mim. Duvido do que eu posso. Por isso é importante esse terceiro ponto. Ter crença, ter fé em Deus sem nenhuma dúvida. Porque dúvida é o oposto da fé. É simples, é questão da palavra. Se eu duvido, eu não tenho fé. Se eu duvido, eu não acredito. Né? E Jesus vai dizer o tempo todo, tá, que mesmo antes da manifestação do que vai acontecer, nós precisamos ter fé, mentalizar que vai acontecer. Por isso ele diz, se vocês tiverem fé, vocês dizem que essa montanha pode sair daqui para lá, ela vai acontecer. Vocês falarem com convicção, ter confiança em Deus. Então, quando nós juntamos esses três elementos, confiança total em Deus, convicção do que nós podemos fazer e crença no que nós podemos fazer, essa fé que move montanhas, ela opera. Ela vai operar, sim, de fato. Logicamente, vocês podem estar pensando, não, nós temos a fé, a montanha vai fazer, vai acontecer. Não, porque a nossa fé não permite. Mas vocês sabem muito bem que nós podemos tranquilamente, pela nossa fé, aí conhecimento de magnetismo, de manipulação de fluidos, mover objetos. Provavelmente vocês já viram. Ora, se eu posso mover um objeto, se eu posso, isso pode mesmo, porque eu já vi e já vi de perto e já testei mesmo quando eu fiz um curso de magnetismo, nós podemos fazer. Logicamente, um espaço controlado, tudo preparado para que você possa fazer certos experimentos, como Kardec fez. Acontece. Pode acontecer, sim. Logicamente, a ideia do monte é, vamos lembrar da coisa, o povo judeu, o povo hebreu, eles são exagerados na sua narrativa. A ideia do exagero faz parte da narrativa, mas podemos sim utilizar-se das nossas forças, do nosso conhecimento, para fazer, e principalmente da nossa fé, para fazer com que o objeto saia daqui e vá para lá. Para fazer que nossos problemas se resolvam da melhor forma possível, conforme a vontade de Deus. Que as nossas dificuldades sejam amainadas, conforme a vontade de Deus. Então, para encerrarmos o nosso pensamento com relação a essa fé que move montanhas, e eu quis pautar muito na ideia da fé, do que seja fé, para nós entendermos por que essa fé pode fazer, isso podemos fazer para a nossa vida. Essa fé vai nos dar muita resiliência, quer dizer, nós não vamos desistir. Aquele pensamento, eu não posso, deixa isso para lá, não. Se eu tenho fé, eu não desisto. Se eu tenho fé, eu tenho otimismo, muito otimismo. Eu tenho certeza que eu posso fazer, eu tenho fé em Deus que eu posso fazer, eu vou imprimir na minha voz, no meu pensamento, eu tenho otimismo que as coisas vão acontecer, que eu posso superar os grandes desafios. A paciência. Nossa, quem tem fé tem paciência. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, um capítulo que eu gosto muito, quando fala de paciência, obediência, resignação. Se não tiver fé, não tem paciência, não tem obediência, não tem resignação. É importantíssimo esse conceito de fé que nós estamos trazendo aqui, essa fé que move montanha, para entender as mudanças da vida, as questões que nos cercam, ter paciência, porque tudo está no seu lugar no momento certo. Pela graça de Deus, nós podemos agir melhor com o próximo, principalmente com essa questão, né? Agir melhor com o outro. Isso é importantíssimo pensarmos nessa relação. O que nós vimos ali? A fé, a ideia que Jesus mostra da fé que move montanhas e como nós precisamos pensar nessa fé, como nós temos que agir com essa fé. Né? E pensar sempre, é divino, é de Deus, e tudo que nós temos, principalmente a fé, é um dom que Deus nos dá, que nós precisamos cultivar, potencializar, para que sempre, sempre, sempre nós possamos estar nessa condição daquele que se reveste do Cristo e mostra que, pela fé em Cristo, nós podemos fazer. Tá? E
terminando com uma frase de Romanos, um verso de Romanos, capítulo 12, em que Paulo vai dizer: que cada um saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá? Temperança. Eu tenho muita fé, mas lembra que Tiago diz, não é para pedir por pedir. Não é ter fé que eu vou acertar na Mega Sena amanhã. Não, isso não é. Por isso Paulo coloca aqui, que cada um saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Queridos, muito obrigado. Espero ter trago um pensamento sobre fé que tenha tocado vocês para essa virtude tão importante e que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Obrigado.